Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Lucy, muito prazer aqui, sou artesã parceira aqui dos Armarinhos Nodari. Hoje eu trago um passo a passo assim, super colorido aí para você usar e abusar do crochê, nossa arte maravilhosa que tá cada vez, né, sempre em alta na verdade, mas cada vez mais ganhando espaço aí inicialmente através dos artistas, com certeza, né, eles inspiram e aí as artesãs saem produzindo, o pessoal sai fazendo encomenda, então ó gente, aproveita esse momento para usar e abusar, principalmente agora ainda verão, carnaval, que o pessoal vai usar muito crochê, e franja. Gente, franja é o que há, tá maravilhosa essas peças usadas com franjas. Então, você que tá chegando aqui no vídeo, não esquece de curtir, deixar seu comentário e seu carinho pra gente, compartilhar aí e também seguir os nossos perfis lá no Instagram e, claro, se inscrever aqui no canal também, que tem passo a passo toda semana aqui com o time de parceiros aí dos Armarinhos Nodari. E para você fazer as suas compras, então, de todos os materiais, você vai acessar o site dos Armarinhos Nodari e vai receber no conforto da sua casa. Então, eu fiz aqui uma saia e eu trouxe aqui duas propostas para vocês. Essa aqui mais neutra aqui, com esses tons de azul, esse tom off-white e esse aqui que ficou neutro. Essa cor aqui é a cor amêndoa, ficou maravilhosa. Para quem gosta de uma cor, tem essa daqui. Essa aqui não tá finalizada ainda. Eu não finalizei a colocação das franjas, mas já dá para ter uma ideia do quão maravilhosa ela ficou. Super colorida, ainda tem alguns arremates que eu não fiz ainda também, para vocês terem uma ideia. Então, eu quis trazer aqui para mostrar no vídeo duas propostas usando a mesma técnica, a mesma maneira de fazer, o mesmo modelo do square. Aqui eu usei fio charme, então nesta toda colorida eu fiz com o fio charme, várias cores, e usei aqui a cor branca para fazer então a base. Nesta branca aqui, as franjas, eu estou usando o cordonê da Círculo, que é esse novelinho aqui, ó, esse conezinho aqui, então não finalizei. Para esse tamanho aqui, um novelinho vai dar tranquilo para mim fazer a colocação das franjas, tá? Então vai variar dependendo do tamanho que vocês também forem fazer. E outra proposta, usando a mesma técnica e a mesma quantidade de squares também, pro meu tamanho, já vou falar sobre tamanhos, medidas, como fazer maior. E essa aqui, então, eu fiz com o fio Clea duplo. Deixa eu pegar um novelinho para mostrar para vocês. Então, peguei aqui o Clea duplo, olha só. Clea duplo, que é o lançamento da Círculo aí, que tá fazendo maior sucesso. E eu vou falar para vocês que eu tô apaixonada nesse fio. Eu já sou fã aqui do fio Charme para fazer vestuário, ele fica um caimento maravilhoso. Também para fazer aplicações, fio Charme é meu xodó, eu amo de paixão. Mas tô me rendendo também aqui ao Clea duplo. Então, gente, se vocês ouvirem um barulho, é meu gato que tá brincando aqui, tá fazendo uns ruídos estranhos. Brincando aqui, o danadinho. Então, continuando aqui, Clea duplo, essa cor aqui é a cor amêndoa, maravilhosa. Deixa eu ver se aparece aqui o código, eu consigo mostrar pra vocês, tá apagadinho. É o 7650, é o código do amêndoa. Então, foi a cor que eu usei pra fazer essa peça. Então, ele fica super levinho, super gostosa. Aí, assim, a questão de medidas, vou passar sobre tamanhos pra vocês fazerem em outros tamanhos. Para vocês fazerem aí o tamanho que vocês quiserem, vocês têm duas opções. Vocês aumentarem o tamanho do square nesta parte aqui, onde termina aqui a parte off. Essa aqui tem aqui a parte na cor off-white. Antes de fazer a carreirinha de união, que é essa aqui na cor, esse begezinho aqui no amêndoa, é a carreira de união. Então, aqui vocês podem aumentar a quantidade de carreiras que vocês quiserem, porque são bloquinhos simples. Então, você pode estar colocando mais e depois colocar aqui essas argolinhas que vai fechar, vai dar super certo, vai formar essa florzinha no meio, vai ficar maravilhosa. Então, pode fazer sem medo, que é uma opção para fazer ela maior. Ou vocês podem aumentar a quantidade de squares, se vocês quiserem fazer nessa combinação aqui, apenas com essas quantidades de carreiras, esse tamanho do square, vocês podem também estar aumentando. O meu aqui, eu fiz com 6 square desses, então, ele deu certinho a medida que eu preciso. Eu vou medir aqui, agora já feito a blocagem, que eu já fiz aqui a saia finalizada, para vocês verem mais ou menos a medida que ficou cada square no meu. Então, ele vai dar aquela alongadinha, por isso que quando eu inicio lá o square e eu faço ele, eu mostro e dou uma esticadinha para medir. Porque depois que a gente fizer aqui a blocagem, que é passar o ferro na peça, ela vai alterar. Então, uma dica também, quando vocês fizerem o primeiro square, para ter uma ideia do tamanho que vai ficar, que vocês já passem ferro nele, para vocês terem ideia do tanto que ele vai dar uma alongadinha. Então, o meu ficou medindo aqui, gente. Deixa eu achar onde é que tá o começo e o fim dele aqui. Até aqui, ó, ficou com 18 centímetros. Então, 18 centímetros dele foi a medida que ficou no meu.
Então, vocês vão multiplicar isso aí pela quantidade que vocês vão precisar para a medida. Como que vocês vão medir? Vocês vão medir o quadril, gente. A parte maior do corpo aí, ali o quadril, vai medir o bumbum, para você saber a medida que você tem. Pode sim fazer ela, se você quiser ela bem rente o corpo, mede aí rente o corpo sem puxar, né, sem apertar. Só mede certinho rente o corpo, e aí é o tamanho que você vai fazer aqui. Se você quiser que ela fique bem mais soltinha ali no quadril, no bumbum, você mede ela um pouquinho maiorzinha, sobrando alguns centímetros, e que ela vai ficar bem delicada também. Então, a maneira de aumentar seria essa. Então, a minha dica lá no início, quando eu falo ali sobre fazer o square, eu dou a dica de você fazer um até o final e medir certinho, que aí você vai ter uma base de quantos você vai precisar para fazer a sua medida. E aí, a opção dela é maravilhosa. Aqui eu fiz ela nesse modelo aqui de canto, ela finaliza aqui no final com um único square, então ela vai ficar aquele bico. E esse fio aqui tá, ó que delícia, tá maravilhoso. Mas você pode também fazer ela reta, mas reta ela não vai ficar, né? Reta em bicos. Então, ela vai ficar nesse zigue-zague. Você vai fazendo e vai ficar aqui. Então, depois você faz o acabamento, ela vai ficar zigue-zague. E colocar as franjas também, que vai ficar super bonita, bem carnaval. Pode fazer um estilo mini saia, que também vai ficar bem legal. Vamos à lista de materiais. Para fazer essa daqui, então, eu usei o clé duplo, como eu já mostrei aqui na cor amêndoa. Usei aqui a cor off-white. Detalhe, então, falando de quantidades, esse aqui é o novelo que eu usei para fazer essa peça. Então, no meu tamanho, essa peça aqui, ela fica de um P a um M, tá? Eu uso 38, meu tamanho de calça. Eu uso 38, 36, dependendo do modelo, se for maiorzinha, porque às vezes varia conforme a marca da roupa. Então, eu uso, de P a M, tá? Mas eu uso de calça 38, então dependendo da roupa ali o M, que eu gosto mais, para não ficar tão apertada. Então, deu pra mim o tamanho certinho, tá? Eu vou medir a peça inteira também pra vocês verem a largura que ficou aqui. Pode dar aquela alongadinha aqui, que é como ela vai ficar no corpo. Então, a minha aqui ficou com 47 centímetros, tá? 47 centímetros solta aqui. Eu tenho 104, 103 de quadril. Então, ela vai ficar bem certinha, porque eu não quis ela tão larga. Mas aí, vocês vão medir o quadril, vão medir ali o square e vão fazer. Então, nesta medida que eu fiz, um novelo de clé duplo, sobrou isso aqui, gente, tá? Um novelo, que é a cor principal, a cor da base, que é a cor que mais vai. Eu usei aqui também a cor off-white, o código 8176, pouquíssimo, ó, são só detalhes. Usei aqui esse tom de azul, todos são clé duplo. A cor hortência 2137 é o código. E esse outro tom de azul aqui um pouquinho mais escuro na cor azurina, 2776. Então, vai bem pouquinho, clé duplo, ele vem 508 metros, o tex dele é 295. E usei para fazer as franjas aqui o encanto slim, que ele dá um caimento mais delicado, mas pode usar o encanto normal se você não encontrar o slim. Também na cor amêndoa. Aqui, então, não tem o código, mas é o mesmo código do... Ah, tem aqui, ó, é o 7650. Então, o meu eu fiz aqui, usando 2 fiozinhos ali no pontinho, que depois eu vou mostrar pra vocês. Sobrou esse daqui de um novelo do Encanto Slim. Trabalhei com agulha 3,5 pra ficar uma peça bem soltinha, eu prefiro assim. O fio recomenda uma agulha mais fina, mas eu trabalho com a 3,5 pra ficar bem soltinha, tá bom? Então, vou adaptando aí, a ideia do ponto tá aí pra vocês. Usem criatividade, façam suas peças, postem, marquem a gente e acompanhem todo o passo a passo aí, bem com calma, pra vocês conseguirem fazer. Certo, pessoal? Então, bora lá pra nossa aulinha. Vamos lá dar início, então, ao nosso square. Eu vou iniciar aqui, então, pelo tom de azul mais escuro. Vou trabalhar, então, com agulha 3,5, porque eu gosto do ponto bem soltinho. Vou aqui fazer o anel mágico, não precisa deixar muita sobra de fio para não ter desperdício. Se você não conseguir fazer o anel mágico, você pode estar fazendo um cordão de correntinhas aí de umas 5 correntinhas e fechar aí com ponto baixíssimo para fazer o anelzinho inicial. Sugiro que você faça o anel mágico, que ele vai ficar mais perfeito aí a execução do seu square. Vou deixar então um pouquinho de fio só, cruzar ele aqui, vir com a agulha aqui por baixo, buscar aqui a laçadinha e travar. Soltei aqui dos meus dedos. Vou vir trabalhar dentro desse anelzinho mágico um pontinho baixo. Aqui nessa alcinha do pontinho baixo, observem, se vocês quiserem subir também correntinhas após o ponto baixo, também dá certo. Eu gosto de fazer esse pontinho diferenciado aqui. Então, após ter feito o ponto baixo, nesta alcinha eu introduzo a agulha e busco mais uma laçadinha e finalizo. Então, isso equivale ao meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação, busco a laçada, faço um ponto alto, uma correntinha de separação e um ponto alto dentro do anel mágico.
Vou fazer essa repetição de uma correntinha e um ponto alto, até eu ficar com um total de 8 pontos altos, aqui separados, então, por uma correntinha. Então, completei aqui 8 pontos altos, e aqui, depois do último ponto alto, eu fiz uma correntinha. Agora, eu vou fechar aqui o meu anel mágico, não precisa apertar muito, só para que a gente consiga, então, finalizar. Fechei aqui, eu vou vir no primeiro pontinho alto, que eu fiz aquele pontinho diferenciado, bem em cima aqui vai ter essas duas alcinhas, eu introduzo a agulha e busco a laçadinha, fazendo um ponto baixíssimo. E para finalizar, eu vou agora, dentro do primeiro espaço que eu tenho de uma correntinha após o primeiro ponto alto, busco aqui um ponto baixíssimo, e agora eu faço duas correntinhas e alongo um pouquinho e corto. Se você quiser fazer apenas uma correntinha, como é um fio fino, eu gosto de fazendo duas correntinhas para ficar mais seguro. Aí a gente puxa bem aqui, ele não vai ficar um nozinho aparente, vai ficar bem discretinho ali. Agora eu vou vir trabalhar com a minha segunda cor, que é o azul hortênsia, um tom um pouquinho mais claro. Vou agora fazer a minha laçadinha inicial aqui na minha agulha. Montei a laçadinha inicial na minha agulha, vou pegar aqui o meu círculo, que eu tenho então aqui os 8 pontos altos, separados por uma corrente. Vou localizar exatamente o pontinho, aquele espacinho aqui onde eu fiz ali a finalização, pontinho baixíssimo, e onde eu tenho o fiozinho azul escuro. Seguro aqui a pontinha do meu fio que vou tecer agora, os dois juntos pra cá, venho nesse espaço com a laçadinha na agulha e faço aqui um ponto baixo. Esses fiozinhos vão ficar pra cá, pra mim já esconder. E eu puxo também o nozinho aqui que eu dei a laçadinha inicial. Novamente, eu vou vir então, também aqui neste pontinho baixo, na alcinha dele, buscar mais uma laçadinha. Fiz aqui então o meu primeiro ponto alto. Laço o fio, nesse mesmo espaço eu venho e faço mais um ponto alto. Dois pontos altos aqui. Duas correntinhas de separação, e nesse mesmo espaço vou colocar mais dois pontos altos. Aqui eu vou montar o meu cantinho aqui para dar forma ao meu square. Então, como eu falei, a agulha mais grossa, ela deixa a peça mais maleável, mais soltinha, fica com caimento melhor. Fiz os dois pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação, e esses dois fiozinhos eu posso jogar lá para trás, porque eu já levei eles por trás aqui nesses pontos. Vou no próximo espacinho, então agora a gente está trabalhando aqueles espaços entre um ponto alto e outro. E aqui eu vou colocar dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, dois pontos altos, duas correntinhas, no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Formei outro cantinho. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, no próximo, eu vou montar o meu cantinho novamente. Então, dois pontos altos, duas correntinhas, novamente dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. E eu vou fazendo, então, eu tenho aqui 8 espacinhos, eu vou fazendo até eu ficar, então, com 4 cantinhos. Então, é bem rápido. Aqui, vou fazer o último espaço, ó. Vai ficando assim, fiz uma correntinha, tenho o último espaço livre, onde eu vou colocar aqui dois pontos altos, uma correntinha para separação, vou localizar aquelas alcinhas aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, buscar aqui um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto que eu tenho aqui, eu vou caminhar ali, vou buscar um ponto baixíssimo. E aqui eu cheguei no espacinho aqui, bem no cantinho aqui, primeiro cantinho que eu montei. Vou também buscar aqui uma laçadinha e fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, alongar um pouquinho e cortar. Por que que eu tô fazendo isso? Para que eu tenha a finalização aqui, esse nozinho, bem no meinho aqui no cantinho, que é onde eu vou iniciar com a próxima cor. Isso vai facilitar para que eu consiga esconder melhor, então, o meu fiozinho. Agora, eu vinha com a cor Off-White, aqui eu deixei sobra demais, não precisaria tanto, mas vou seguir assim, sem desperdício, né, gente? Aqui, então, montei a laçadinha na minha agulha, vou começar no mesmo cantinho aqui, onde eu já tenho o fiozinho, ó, os dois nozinhos aqui, segura eles pra cá, venho nesse espaço, busco a laçadinha, na alcinha aqui, do pontinho baixo, busco e faço mais uma laçadinha. E faço aqui dentro mais um ponto alto. Duas correntinhas, porque eu estou formando o cantinho, então no cantinho sempre terão duas correntinhas. E volto nesse espaço, ó, estou levando esses dois fiozinhos para esconder. Nesse mesmo espaço, eu faço aqui dois pontos altos. Agora, uma correntinha de separação.
e vou trabalhar no próximo espacinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Aí, uma correntinha, cheguei no cantinho, eu vou repetir, então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E essa, então, é a sequência dessa voltinha aqui, então, trabalhando agora com a cor Off-White. Cheguei aqui no final e vou repetir o que eu fiz aqui na careira do azul claro. Fiz os 2 pontos altos, fiz aqui uma correntinha, vou aqui no meu pontinho, no meu primeiro ponto alto, localizo as minhas alcinhas aqui, puxo um ponto baixíssimo. No pontinho alto do lado, puxo um ponto baixíssimo. Nesse meinho aqui, bem no cantinho onde eu fiz as 2 correntinhas, puxo um ponto baixíssimo. E agora faço 2 correntinhas, alongo e corto aqui. Sempre que fizer as 2 correntinhas, já vem e aperta aqui. Como ele é um fio fino, gente, olha só, fica super discreto aqui e fácil de esconder. Então, vai ficando assim. A minha dica é vocês fazerem todos os squares que vocês vão usar na peça de vocês para depois unir. Então, essa aqui é a parte onde você vai fazer todos eles para depois vir com a união. Para quem for fazer tamanho maior, vai fazendo mais careiras iguais a essas. É super simples, não tem mistério. Então, você só vai repetir bloquinhos aí com essa técnica aqui para esconder o fiozinho aqui por trás, tá? Então, façam todos os square. Claro que, como você vai estar começando a fazer ele agora, você não sabe a medida que ele vai dar. Então, o primeiro, eu sugiro que você faça aí já com a parte final até a última cor para você ter uma base de tamanho. Outra coisa que eu quero mostrar é sobre acabamento. Para você não ter aquele trabalho todo de no final ali ter muita coisa para arrematar, eu já venho e vou fazendo os arremates. Então, quando eu faço nessa parte aqui, eu venho com uma agulha mais fininha que vai te ajudar a fazer o arremate. Então, aqui eu tô usando uma agulha número 2. A minha peça eu estou tecendo com a 3,5. Aqui eu tô usando a número 2 para fazer o arremate. O fiozinho do meinho, onde a gente fez ali o anel mágico, ele vai ficar solto. A gente precisa prender para que ele não desmanche. Então, eu venho com a agulha por trás aqui, do lado avesso. Então, qualquer uma das alcinhas que tem aqui dos pontos, passo, busco esse fiozinho do anel mágico, alongo aqui um pouquinho a laçadinha, seria como tivesse uma correntinha aqui, e aí eu busco mais uma correntinha, e aí eu puxo aqui e tudo, ele vai travar. Agora eu venho por entre os pontinhos, vou transpassando esse fio, e aí eu posso cortar. Então, aqui esse do meio já está com um nozinho. Esses que eu levei junto aqui, ó, eles já estão por trás aqui. Já posso vir pertinho aqui e cortar. E esse aqui também, já posso vir e cortar. Vai demorar um pouquinho mais, cada vez que você fizer fizer isso. Mas no final, quando você chegar lá no final e não tiver mais fiozinhos para arrematar, você vai me agradecer. Esse aqui, assim que a gente colocar outra cor, a gente vem e arremata também. Então, vamos agora dar sequência aqui que eu quero mostrar depois para vocês como que vocês vão medir. Para fazer, então, igual eu já fiz um aqui para mim tirar já a medida do tamanho que eu preciso para fazer o square. Mas antes eu vou ensinar vocês a fazerem ele. Vou trabalhar aqui com a minha cor, que vai ser a cor principal da minha peça, que é aqui a cor amêndoa. Então, venho aqui com agulha 3,5, faço a minha laçadinha inicial e venho novamente no mesmo cantinho onde a gente já finalizou as outras cores. Tem um nozinho ali, o fiozinho, eu vou puxar ele da mesma maneira, puxei pra cá e fiz aqui o pontinho baixo. Aí eu puxo ele pra cá pro nozinho passar. E agora, eu vou vir na alcinha do pontinho baixo, buscar uma laçadinha. Só que agora eu não vou finalizar, vou manter ela na agulha. Então, aqui eu vou estar com 2 alcinhas na agulha. Vou laçar o fio, vou vir nesse espaço, buscar, tirar e manter. Novamente, lacei, busquei, mas não finalizei. Então, aqui eu tô com 3 pontos altos. E agora eu vou fechar eles todos juntos. Vou fazer aqui 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou laçar o meu fio, já vou levar, ó, tô levando as pontinhas aqui para esconder. Vou vir nesse espaço, buscar e tirar apenas um. Laçar, vim aqui. E novamente. Então, por 3 vezes eu vou laçar, mas não vou finalizar o ponto. Vou manter a última laçadinha na agulha. A gente chama de ponto alto sem finalizar. E agora eu vou fechar esses pontos todos juntos. As laçadinhas aqui, os fiozinhos, já vou deixar para trás porque eu já levei eles. Para cá, se eu for levando, ele vai ficar notando. Feito aqui, então, ó, 3 pontos altos fechados juntos, 6 correntinhas, 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer um total de 4 correntinhas e vou vir neste primeiro espaço que eu tenho aqui de uma correntinha
entre o bloquinho aqui de 2 pontos altos e outro, e faço um ponto baixo. Novamente, 4 correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto baixo. 4 correntinhas, vou aqui e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3 argolinhas. Cheguei no cantinho, vou fazer 4 correntinhas e vou no cantinho fazer essa mesma repetição. 3 pontos altos fechados juntos. 6 correntinhas e novamente 3 pontos altos fechados juntos. Feito o cantinho, 4 correntinhas e venho aqui no pontinho e faço um ponto baixo aqui no meio. Então, vai ficar assim, ó, aqui no cantinho. Vai ficar assim os cantinhos, bloquinho de 3 pontos altos fechado juntos, 6 correntinhas, bloquinho de 3 pontos altos fechado juntos, né? Aí, 1, 2, 3, 4 argolinhas de 4 correntinhas. Então, vou fazer aqui por toda a minha volta. E chegando aqui no final, fazer aqui as minhas 4 correntinhas e aqui no pontinho, onde eu finalizei aqui o primeiro bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos, bem aqui nesse pontinho, eu busco aqui o ponto baixíssimo, faço as 2 correntinhas, que eu vou alongar e cortar. Já vou mostrar pra vocês como que ficou. Já aperto aqui pra não escapar esse pontinho. Então, vai ficar assim, aqui eu já vou cortar os fiozinhos que eu levei aqui por trás. Esse da base eu vou deixar pra cortar depois, arrematar depois. Então, vai ficar assim a nossa base, tá? Então, vai ficar aqui os cantinhos e as 4 argolinhas. Pra você unir, você vai unir nestas pontinhas aqui. Então, o que eu quero falar pra vocês? A questão da medida. Pra vocês saberem aí a medida que vocês vão fazer, vocês vão medir o square de vocês aqui. E sim, pode dar uma leve esticadinha nele, porque quando a gente for unir, como a gente vai unir aqui, ele já vai ceder um pouquinho, já vai ficar mais larguinho. Então, pode aqui soltar bem, não precisa esticar, gente, assim, ó, esticar aqui deforme a peça. Mas pode deixar ela bem arrumadinha aqui, porque a gente vai ter o tamanho certinho que ele vai ficar depois no corpo. Então, o meu aqui, ele ficou, ó, esticando como eu falei, com 16, praticamente 17 aqui, ó, se eu medir bem na pontinha aqui, ó. Eu tenho que segurar, porque senão a correntinha volta. Porque quando a gente for unir correntinha com correntinha, e vai ter mais o pontinho baixo, ainda vai dar um pouquinho, ele vai alongar mais, então vai dar uma medida ainda maior. Então, eu posso, sim, dar uma leve esticadinha aqui, sem deformar, como eu falei, esticando que ela fique retinha. Então, aqui, eu vou dizer, a minha vai dar 17 centímetros. Pro meu tamanho, eu usei, na volta do meu quadril, que é a parte maior do nosso corpo, a gente vai fazer, então, aí a medida do quadril. Eu tenho 104, então, eu vou fazer aqui o meu square com 17 centímetros, mais um pouquinho que ele vai ganhar no pontinho baixo, que vai unir um ao outro. Eu vou fazer 6, vai me dar a medida ali, praticamente exata, ali um pouquinho menorzinha, né, uns 2 centímetros, que a gente vai descontar aqui também no pontinho baixo que vai depois. Então, vai me dar a medida que eu quero. Você pode medir aí, sim, bem justo ao quadril, não apertado, mas assim, não precisa deixar folga, porque ele vai ficar certinho. A não ser que você queira que ela fique bem larga no quadril. Aí, você pode, sim, deixar uma folguinha. E aí, você vai colocando 2 opções para aumentar. Ou você faz mais careiras aqui dos motivos. Aqui, você pode estar fazendo mais careiras. E quando você vir fazer essa última careira que une, vai dar certo também. Desde que todos tenham a mesma quantidade de careiras aqui de bloquinhos. Quando você for fazer aqui, ele vai dar certo. Você vai montar o cantinho. A única coisa é que ele vai ter mais argolinhas, mas não tem problema, ele vai encaixar da mesma maneira. É uma opção de você fazer maior e aumentar a sua peça. Ou também colocar mais squares. Se você vai fazer exatamente nesse tamanho que eu tô mostrando aqui, você vai colocando mais squares. Então, faz um aí, igual eu fiz aqui, para você saber a medida que você vai precisar. E aí, como eu falei, se vocês quiserem ir fazendo todos eles, como eu já tenho todos os meus aqui prontos, só falta aqui a careira no amêndoa, que aí vai me adiantar, ó, todo rematado, bonitinho, é só fazer a última careira e unir. Então, você pode fazer eles todos, ou vir fazendo de um a um também, e fazendo e já unindo, que vai dar certo também. Então, vou mostrar como que eu vou unir eles agora. Então, aqui eu iniciei já um, igual eu mostrei pra vocês aqui. Então, fiz ali o meu pontinho, fiz os 3 pontos altos fechados juntos, e aqui, no cantinho, então, no primeiro aqui, nos cantinhos, sempre a gente vai colocar, então, 6 correntinhas. Quando eu for fazer a união, eu vou colocar metade, então, não vou colocar as 6. Eu vou fazer 3 correntinhas.
você pode unir em qualquer canto. Depois, quando tiver mais, você vai ter mais squares para você encaixar, você vai precisar de um local certinho para colocar. Nesse primeiro aqui, que a gente vai estar montando aqui a nossa circunferência, você pode estar colocando aqui no primeiro ou mais no final. Então, aqui, fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos e as 3 correntinhas. Vou aqui no meu square pronto, totalmente pronto, simplesmente assim, ó. Não vou soltar da agulha nada. Tô com as 3 correntinhas aqui, venho aqui no cantinho, passo a minha agulha de baixo para cima, levo o fio, busco aqui. Deixa eu fazer novamente, vou pegar mais pertinho para vocês verem. Aqui, gente, ó. Bem zoom. Então, aqui o square pronto, aqui o square que eu tô fazendo. Vocês considerem minha unha que eu ralei aqui já, tá? Aí, fiz as 3 correntinhas, seguro esse fio pra lá, assim, venho na argolinha aqui por baixo, esse fiozinho aqui tá atrapalhando, aqui, agora vai. Então, fio pra cá, venho na argolinha aqui, ó, por baixo, busco a laçadinha e faço um pontinho baixo. E agora eu vou seguir fazendo, então, as 3 correntinhas pra completar as 6, porque são 6 e eu fiz 3, prendi com o ponto baixo lá, vou fazer 3 pra mim voltar. Voltar aqui. Aí eu vou continuar levando isso aqui pra esconder. Fiz 3 correntinhas, vou laçar o fio, vou fazer os meus 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu já uni. Agora, aqui, como eu vou estar montando a minha circunferência, ela vai ser unida nesses cantinhos, tá? Apenas no cantinho. Depois é que a gente vai vir encaixar aqui, eu vou ensinar certinho pra vocês. Então, aqui vocês vão montar aí a quantidade que vocês vão precisar. Eu já uni aqui, agora aqui eu vou seguir normal, as 4 correntinhas. Prendo aqui, vou fazer ele normal, toda a volta, igual eu mostrei nesse aqui, venho aqui e finalizo. Aí, o próximo, eu vou unir aqui, e vou fazendo assim, vou unir aqui, até eu ter a medida que eu preciso. O meu aqui, como eu falei, eu vou fazer, então, com 6 motivos que deu certo a minha medida. Quando eu for fazer o último, eu vou unir, então, neste lado, um exemplo que eu tivesse aqui, ó. Já tivessem todos unidos, aqui tivesse mais e tivesse dado 6. Eu tivesse colocando o sexto aqui, que é a minha medida. Eu uni ele lá, vou contornar aqui e vou prender nesse cantinho aqui. E aí, finalizo. Vou ter ali minha circunferência já. Então, aqui eu vou adiantar o meu, que é um processo bem simples, é só fazer, então, aqui esse contorno com a cor amêndoa. Gente, voltei aqui para mostrar, então, eu uni os 6 aqui. Muito importante, quando vocês forem fechar o último, como eu falei, vai prender de um lado, vai fazer aqui um canto e vai prender aqui. Cuida para que estejam todos certinhos, não vai deixar eles, um exemplo, cruzado, tá? Que ele fique torcido, sem emenda. Então, que todos eles estejam certinhos. Antes de você fechar o último, você confere aí se eles vão estar, ó, retinho, todos certinhos. Então, o meu tamanho aqui, ele ficou certinho, então, com os 6 aqui, olha só como é que ele já fica mais largo, ó. Ficou, se for esticado, deixa eu até medir aqui. Com 6, lembrando que trabalhando com a agulha 3,5, bem soltinho, ó. Ficou com 49 centímetros. 50 centímetros. Lembrando que ele ainda vai ainda dar uma laceadinha depois que a gente ajustar ele bem certinho. E eu vou fazer ela mais justinha ao corpo. Então, se vocês quiserem ela mais soltinha, vai fazendo ela maior. Então, tanto aumentando o square em careiras ou aumentando a quantidade de square. Agora, antes de eu dar a sequência para mostrar para vocês a colocação dos squares aqui para ir descendo, eu acho que é bem legal vocês fazerem a parte da cintura em cima aqui, parte do meio square, porque vai ajudar bastante a você já ter uma noção do tamanho, do comprimento aí certinho que você vai querer, tá? Que vai variar aí, você vai precisar colocar mais careiras aqui de squares ou menos, dependendo do comprimento que você quer. Eu tenho aqui os meio square que eu já fiz. Eu não vou colocar o passo a passo detalhado aqui eu fazendo, porque ele é muito simples. Então, vocês viram aqui eu mostrando a fazer aqui o quadradinho, ele é basicamente a mesma coisa, mas feito pela metade. E eu vou mostrar a quantidade de pontos aqui bem na tela, só ele para vocês verem. O que vocês vão fazer para fazer este triângulo aqui? Da mesma maneira que eu fiz lá, usando as mesmas cores, vocês vão fazer o anel mágico normal. Dentro do anel mágico, vocês vão colocar 6 pontos altos aqui, ó. 1,
separados por uma corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz o sexto, faço 2 correntinhas e corto. Não vou fechar ele redondinho, igual eu fiz no square inteiro, tá? Então, a gente vai explicando aqui, que eu acho que vai dar para entender super, porque é bem prático. Então, 6 pontos altos separados por uma corrente. E quando eu faço o último ponto alto, meu sexto ponto alto, eu faço 2 correntinhas e corto o fio. Essas pontinhas vocês podem deixar, porque quando a gente for fazer a careira de acabamento, a gente puxa elas junto e esconde. Feito isso, venho com a careira aqui na cor azul claro. Todas, vai ser uma carreirinha única, então vocês vão trabalhar todas do mesmo lado, para que fiquem todas do lado direito, ó, lado avesso, lado direito. Careira azul claro, vou colocar um ponto alto exatamente em cima do primeiro ponto alto que eu fiz, dos 6. Fiz um ponto alto, no primeiro espaço que vai ter 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. No do meio, porque aí eu vou ficar com 5 espaços aqui na careira azul escuro, 2, 4, 5 espaços. No do meio, eu vou fazer aquele cantinho, então vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Volto a fazer 2 pontos altos, a correntinha de separação, né? 2 pontos altos, a correntinha, 2 pontos altos. E aqui eu não faço a correntinha de separação, mas eu faço 2 pontos altos e um ponto alto exatamente em cima do último ponto alto que eu fiz. Aí eu faço 2 correntinhas e arremato. Vou trabalhar com a cor Off-White. Ó, tá dando pra ver a quantidade de bloquinhos que tem bem certinho, tá? Sem eu precisar estar fazendo junto. Careira Off-White, mesma coisa. Um ponto alto exatamente em cima do ponto alto primeiro aqui. Aqui eu não fiz carentinha de separação. No espacinho aqui do ponto alto que eu fiz aqui, ó, o ponto alto o azul claro. E antes de eu fazer entre meio aqui o primeiro ponto alto e o bloquinho de 2 pontos altos, eu ponho um bloquinho. Uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho. Uma correntinha, repito o cantinho e vou seguindo. Uma correntinha, bloquinho, uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho. E aí o último ponto alto exatamente em cima do último ponto alto aqui. Então, a quantidade, eu vou ficar, então, ignore a unha, gente, pelo amor. Ó, 1, 2, 3, bloquinhos sozinhos e o cantinho. 1, 2, 3, e aqui o pontinho no cantinho aqui. Todos eles vão ter. Então, essa é a sequência. Você vai precisar, então, se no caso aqui o meu, com 6 square deu certo, a minha largura, eu vou precisar de 6 meio square, porque cada encaixe desses aqui vai precisar de 1. Então, dependendo da quantidade aí, então se você for fazer aí e o seu vá mais do que 6, você vai colocar a quantidade, a mesma quantidade de square, você vai fazer de meio square aqui. Isso do que vai dar a circunferência da sua saia. E agora a gente vai unir eles aqui, eu vou mostrar como que eu faço. Então, a gente vai colocar aqui o meio square. Você vai pegar aquele meio square que eu ensinei vocês, que expliquei certinho aí as quantidades para vocês fazer. Aqui eu já uni um, para mim relembrar aí como que eu ia fazer para vocês bem certinho. Ó, quando ele abre, que desenho bonito que vai formando. Mas não tem dificuldade. Como aqui de início, só o que vocês precisam muito cuidar é que todos os squares estejam aqui, quando vocês forem costurar, fazer a união aqui, com o lado direito, e que não tenham essa parte aqui torcida, tá? Depois que a gente colocar essa parte aqui, não tem mais como acontecer isso. Mas no primeiro, quando você fizer ali, só esses primeiros aqui, pode acontecer. Então, cuidem para ele não ficar torcido. Então, vocês vão separar aqui. Vou começar em um lado que não seja onde tá esse aqui já começado, para vocês verem exatamente como que vai ser quando vocês forem colocar. Depois de colocando o primeiro, vocês vão conseguir se entender melhor. Então, vocês vão pegar aqui 2 square, conferir se não tá torcido. Se os dois estão no lado aqui, do lado direito, se essa parte aqui, ó, não tá torcida, se tá onde foi feita a união ali, o pontinho baixo tá retinho. E vou começar aqui. Então, vou unir aqui um meio square. Vou pegar aqui minha agulha 3,5, o meu fio. Deixa eu só tirar aqui, ó, que veio um defeito aqui no meu fio, vou cortar fora. Então, vou pegar aqui o meu fio, vou fazer a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui no meu meio square. E no primeiro ponto, eu vou vir aqui, vou fazer o meu pontinho baixo. Do meu pontinho baixo, eu vou subir aquele meu pontinho lá, ficando aqui o equivalente a um ponto alto. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser, então, a metade aí das 6, ó. Aqui, eu fiz, então, um ponto alto e 3 correntinhas. Vou vir no meu square, que está com o lado direito aqui pra cima, eu estou indo trabalhar com o direito pra cima, bem na pontinha aqui, naquele cantinho, fio pra cima,
passo a agulha por baixo, igual eu mostrei pra vocês como que faz a união do square com square, mesma coisa. E fiz o ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, laço o fio e aqui agora no meio square, eu vou trabalhar entre o primeiro ponto alto e esse bloquinho aqui. Eu não fiz correntinha aqui, mas eu vou vir trabalhar aqui. E vou fazer aqui aqueles 3 pontos altos fechados juntos. Fiz aqui então, se eu for abrir aqui certinho, ó, eu já uni ali, vou vir trabalhar aqui para unir toda essa parte aqui. Então, fiz aqui os 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Aqui, a gente faz argolinhas de 4. Então, aqui eu vou unir, eu vou fazer metade. Vou fazer 2. E vou vir unir na primeira argolinha que eu tenho no meu square lá, na base, pronta. No primeira argolinha que eu tenho após o cantinho. Mesma coisa. Fio aqui, venho com a agulha, busco e faço aqui um pontinho baixo. E aí, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir no primeiro espacinho que eu tenho aqui no meio square, fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá, a próxima argolinha que tá livre, faço um ponto baixo, aí faço 2 correntinhas, venho no square que eu estou unindo, no meio square, faço um ponto baixo. E vou indo. É interessante vocês fazerem esse processo sempre em cima de uma mesa, de uma bancada, porque você consegue abrindo a peça e acompanhando. Então, vai ser isso, ó, vai ficando assim. Ó, vim da peça lá, 2 correntinhas, prendo no espacinho do square. 2 correntinhas, vou agora, vou ver aqui que eu tenho uma argolinha livre, que é essa antes do cantinho. Venho aqui e faço o ponto baixo. 2 correntinhas e agora é bem o cantinho. Então, o cantinho eu vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos. E aí, vou fazer 3 correntinhas. Aí, vou aqui abrir e vou localizar o meio. O pontinho baixo que eu uni aqui um square ao outro. Bem no pontinho baixo, bem dentro dele, para que esse ponto não fique deslizando, eu faço um ponto baixo. Retorno fazendo 3 correntinhas. Agora, ó, já uni aqui um lado. Agora, eu vou unir esse outro aqui. Então, já fiz as 3 correntinhas. Vou fazer os 3 pontos altos fechados juntos aqui. E agora, eu volto a fazer 2 correntinhas. E vou aqui na primeira argolinha. Cuidem para não prender 2 vezes na mesma argolinha, porque aí não vai bater certinho. Então, vocês fazendo todos os square com a mesma quantidade, isso vai dar certinho para vocês fecharem argolinha com argolinha. Então, 2 correntinhas no espacinho, ponto baixo. 2 correntinhas na argolinha que eu tenho livre, um ponto baixo. E assim eu tô unindo e ao mesmo tempo fazendo a carreirinha do acabamento aqui. Então, quando for unir, você vai fazer 2 correntinhas. Quando você for fazer aqui lá no square que ele esteja livre, aí são 4. Chegando aqui perto do final, eu já prendi aqui na última argolinha. Na sequência que eu tenho é só essa argola maior aqui do cantinho. Então, eu fiz as 2 correntinhas, eu vou após aqui o bloquinho, entre meio o bloquinho e esse pontinho alto aqui bem no cantinho, eu vou fazer igual eu fiz lá no início. Então, 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas, vou vir bem naquele espacinho ali no cantinho, prender com ponto baixo, 3 correntinhas, e eu vou finalizar com um ponto alto exatamente em cima desse ponto alto aqui, na cor off. E agora, eu faço 2 correntinhas, opa, alongo, e corto. Vai ficar assim, olha só. Então, é importante que vocês não pulem nenhuma correntinha, nenhuma argolinha, e não façam 2 vezes na mesma. Por isso que sempre vão fazendo e vão abrindo o pontinho assim que ele vai se ajeitando. Então, vai ser, agora você já tem uma montada. O que que você vai saber? Você vai saber que você vai montar outra. A gente vai abrir a peça aqui. Minha torceu, ajeitar certinho. Vão localizando aí o que tá certinho. Que vocês vão localizar aí o ponto certinho. Ó, eu fui distorcendo aqui para não deixar cruzado. E confere, está tudo certinho. Nessa primeira parte aqui. Depois, aí não tem mais como ele cruzar, porque aí vai ter mais square unido, tá? É só aqui nessa parte. Então, vai 6. Eu já coloquei 2 aqui. Aqui vai mais um. Ó, em cada um onde tem esse encaixe aqui vai um. Então, vai dar exatamente os 6. Eu vou aqui adiantar, então, colocar aqui os meios square, que aí já vai ter pronto aqui a parte pra cima da cintura. Aí, é só ir descendo e encaixando os square inteiros depois. Então, aqui, pessoal, eu coloquei já todos os meio square. Ó, dá pra perceber bem aqui, ó, certinho, super fácil de unir. Cuidando para que não pule nenhuma argolinha, não faça 2 vezes a mesma. Então, ele vai ficar esse entrelaçado aqui bem bonito e é super fácil para estar unindo. As pontinhas aqui,
a gente vai esconder agora numa carreirinha que eu vou mostrar pra vocês certinho. Então, é assim que vai ficar. Agora, já dá pra ter uma noção melhor. Vou até afastar aqui a câmera pra vocês verem. Ó, já dá pra ter uma noção melhor, então, como que fica aqui a cintura. Ó, ele dá uma boa aumentada aqui já. Então, ela cede bem que esse pontinho, ele dá um detalhe ali que fica mais soltinho. Então, o meu aqui ficou com 52 centímetros, medindo aqui, tá? Então, como eu quero ela justa no quadril, não justa, apertadinha, mas eu não vou deixar sobra. Então, ela vai ficar na medida exata ali do meu quadril. Se você quiser ela mais soltinha, é só você fazer um pouquinho maior do que a medida aí do seu quadril. Agora, você tem duas opções. Ou descer aqui montando os square para baixo, então, aqui os meio square, já deu aqui a parte reta pra gente fazer a parte da cintura. E aqui vai ficar as pontas aqui, que é o que a gente quer para que ela vá descendo. E aqui eu vou encaixar aqui squares, igual eu fiz aqui o meio, mas eu vou mostrar certinho para vocês. O que eu quero falar é que tanto vocês podem agora cortar o fiozinho ali, o meu aqui eu ainda não cortei, cortar o fiozinho aqui no último detalhe aqui, deixa eu achar minha pontinha aqui para mostrar para vocês. Olha, eu não cortei. Quando eu cheguei aqui, eu fiz a união do último meio square, eu não cortei. Eu deixei o fio aqui que eu vou mostrar um detalhe que eu faço para vocês. Tanto vocês podem cortar e aí vir fazer a união dos outros square para descer, aí é o comprimento da nossa saia, ou fazer esse detalhe aqui. Eu até prefiro porque aí você já consegue estar provando ela também. Então, já vou fazer aqui a minha cintura, vou colocar o elástico, ou você molda aí para colocar um cordão, e aí eu vou descer para baixo. Quando eu chegar no final aqui da união dos square, vai estar pronta já então a nossa saia. Para fazer o acabamento aqui, então, como eu falei, eu não arrematei aqui o fio, eu uni o meu último square, e eu vou fazer aqui uma carreirinha toda em pontos baixos, para que eu também vá conseguindo esconder esses fiozinhos, fica mais fácil para estar removendo. Então, tô aqui onde eu finalizei o ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no ponto alto, vou colocar 2 pontinhos baixos. Vou nesse próximo aqui, ó, que eu já vou puxar o fiozinho para esconder. E vou fazer 3 pontinhos baixos. Vou no próximo, vou fazer 3 pontinhos baixos. Normalmente, a gente costuma fazer 2 pontos baixos aí para cada ponto alto. Como aqui são pontinhos bem soltinhos, eu vou fazer 3. Mas, se você quiser fazer 2, pode fazer que vai dar certinho também. Vai depender também da agulha que você estiver usando. Se você estiver usando uma agulha mais fininha, pode usar também uma agulha mais fina para fazer esse detalhe para ficar mais certinho. E eu vou levando os fiozinhos aqui, vou unindo eles para esconder. Fiz 2 pontos baixos aqui nesse azul, vou no próximo. E vou fazendo 3 pontinhos baixos para cada ponto alto que eu tenho aqui. Aquele pontinho alto do meio square que ficou bem na borda. Tá? Pessoal, ignorem aí. Vou até fechar minha janela aqui. Tem um barulho aqui, porque eu moro no sítio. O pessoal veio aqui fazer manutenção nas máquinas e ligaram a ceifa, tá fazendo a colheitadeira com barulho. Deixa eu só fechar a janela. Então, seguindo aqui, vocês vão fazer, então, é uma carreirinha de acabamento. E aí, esses fiozinhos vão ficar por trás. Depois a gente puxa e corta, vai facilitar aí o acabamento. Então, ó, coloco 3 pontinhos baixos em cada ponto alto, porque ele não vai ficar repuxado. Mas testa aí o seu ponto. A quantidade de pontos aqui não vai interferir. Vocês podem estar colocando mais, estar colocando menos. Como eu falei, como aqui eu tô fazendo o pontinho bem solto, eu tô colocando 3. E quando eu chegar nesse detalhe aqui, que é o detalhe onde a gente uniu, onde é aqui 3 pontinhos baixos, 3 correntinhas, né, para unir, que é aquela parte onde uniu o cantinho, você pode estar colocando aqui umas 4 correntinhas ou 5. O importante é que ele não fique repuxado, mas também não tenha ponto sobrando. No meio aqui eu não coloco, ó, de uma alça, eu vou localizar a outra alça de 3 correntinhas do outro meio square. Esse aqui é a da parte do square de baixo, eu não vou fazer, porque senão vai ficar largo demais. E vou fazendo, então, pontinho baixo, uma carreirinha só para dar um acabamento melhor, para facilitar aqui a parte de arremate desses fios, e aí eu volto para dar sequência. Então, uma carreirinha de ponto baixo você vai fazer aí por toda a volta. Fiz aqui o contorno todo em ponto baixo, cheguei aqui no pontinho primeiro, aqui onde eu iniciei. Então, aqui eu tinha feito 2, aqui eu fiz 5 pontos, posso colocar mais um para ficar igual. Então, como eu falei, fiz 3 pontos baixos onde eu fiz
cada ponto alto, e no espaço maior aqui, então, eu coloquei 5 correntinhas. Solto aqui o meu fio, venho de trás para frente no primeiro pontinho baixo que eu fiz, ponho a laçadinha aqui na agulha e puxo lá para trás. Vou aqui ajustar, volto aqui exatamente no primeiro pontinho, busco a laçadinha, faço um ponto baixo, na alcinha do ponto baixo, busco e faço mais uma laçadinha aqui, ficando então a altura de um ponto alto. Laço o fio, no próximo pontinho, um ponto alto. Laço o fio em ponto alto. Agora eu vou trabalhar uma carreira toda em pontos altos, um para cada pontinho desses que eu fiz de pontinhos baixos. A gente vai subir, então, aí fazer o acabamento da cintura. Então, aqui, uma carreirinha de ponto alto aí por toda a volta, ponto sobre ponto, onde eu fiz os pontinhos baixos, agora, então, fazendo pontos altos. Chegando aqui no final da carreira de pontos altos, então, tenho aqui a carreira aqui de pontos altos, vou soltar aqui da minha agulha, venho no primeiro ponto que eu fiz, de trás para frente, passo aqui a minha agulha, passo essa laçada e puxo ela lá para trás. Então, aqui a gente fez, olha só como já vai dando um formato melhor, já fica mais arrematado, mais bonitinho, e aí depois a gente segue para baixo, quando finalizar aí tá tudo prontinho. Claro que é opcional, como eu falei, quem quiser corta o fio lá, faz a parte para baixo e depois vem fazer essa parte aqui do acabamento. Então, aqui fiz então pontos baixos e ponto alto sobre cada ponto alto. Para quem não quiser colocar elástico, quiser fazer passando aí um cordão de correntinhas para fazer o lacinho, né, para fazer a amarração, não precisa então fazer essa parte da sequência aqui. Você pode fazer ponto alto sobre ponto alto, vai seguindo aí, fazendo a quantidade de carreiras que vocês quiserem. Pode estar fazendo aqui umas 3 carreiras de pontos altos, enfim, a largura que vocês quiserem aí, o cos aqui certinho. E aí depois você vem com a correntinha que você fizer, ou o cordãozinho que você fizer, com a ajuda aí de um prendedorzinho, ou uma agulha, né, uma agulha de tapeceiro. E você passa na agulha aquela correntinha, ou com aqueles grampinhos de cabelo, e aí você vai intercalando aqui os pontinhos altos para passar então o cordãozinho. Eu vou colocar elástico, e vou dar a dica para vocês aqui, qualquer elástico que vocês tenham. Esse aqui, olha, é mais grossinho, não sei certo aqui o tamanho dele, mas olha, da largura do meu dedo aqui, tá? Não precisa ser desse, pode ser aqueles mais fininhos, menos aquele Lastec, aquele é muito fininho. Aí teria que colocar vários dele para poder dar certo ali, para sustentar aí na sua cintura. Mas pode ser elástico, tem uns que são mais estreitinhos, tem os redondinhos, o que você tiver, o que você conseguir. Você vai pegar o elástico, vai passar aí na sua cintura, vai medir também numa roupa, se você preferir, que dê certinho o tamanho, aí que ele esticadinho fique no tamanho que você goste, que ele não fique muito apertado nem muito solto. Lembrando que ele vai ser menor do que a peça, olha só, bem menor, porque ele vai esticar. Então, eu fiz aqui, peguei o cordão ali, o elástico, medi certinho a medida que eu queria, costurei à mão mesmo. Se você quiser costurar na máquina, perfeito. Se você não tiver máquina, faz na mão. Dobrei aqui, com a agulha mesmo, vim costurando os pontinhos, dobrei aqui, fiz essa costurinha, ficou bem facinho e bem seguro também, que é mais importante. Então, vamos começar agora para a colocação do nosso elástico. Então, eu tô com o fiozinho aqui para trás, vou fazer o primeiro pontinho para facilitar. Então, da mesma forma, tô com o pontinho lá que eu puxei lá atrás, venho nesse mesmo ponto aqui, passo a agulha, busco aqui o fiozinho, na alcinha aqui do pontinho baixo, eu faço mais um pontinho, ficou a altura de um ponto alto mais ou menos, tá? Bem soltinho. Ou você pode aqui subir 3 correntinhas, aí fica a seu critério. Vou pegar o elástico, que já tá fechadinho, vou posicionar aqui, certinho do ladinho aqui da minha peça. Vou vir com a minha agulha, com o fiozinho aqui do pontinho, só que eu fiz, não precisa laçar, você vai estar aqui com o pontinho. Vou no primeiro pontinho que eu tenho aqui e vou abraçar este elástico. Vou buscar o meu pontinho lá atrás e vou alongar. Se você quiser deixar esse elástico, como eu tô usando aqui um elástico maiorzinho, mais larguinho, ele reto, você alonga bem até você ter a altura do elástico com uma leve sobrinha aqui. E aí você finaliza o ponto. Vou no próximo, introduz, busca o fiozinho lá atrás, alonga aqui e passa. Se você quiser que ele dobre, aí você não precisa dar muito espaço não, faz isso aqui, ó. Que aí ele vai dobrando. Então, fica a critério aí como que vocês querem. Se vocês querem o elástico soltinho ou ele dobradinho, também fica bom. Vai ficar mais fininho, você já pode dobrar ele aqui, ó, como ele é maiorzinho. E vai ficar aqui mais discretinho, tá? Então, é a medida que vocês quiserem aí. Se vocês quiserem ele dobrado, ele vai ficar menorzinho aqui. Vai ficar mais firminho. E se for aqui, você ajusta, ele não vai ficar parecendo elástico, que são muitos pontinhos que a gente vai colocar. Ele vai fechar e vai encostar aqui. Então, você vai fazer isso por toda a volta.
vai fazendo, vai puxando, aí escolhe aí a medida que você quer fazer o elástico, ou soltinho, ou apertadinho, que ele vai dar essa, você pode até dobrar aqui para ele ficar até mais firme. Vai fazendo por toda a volta, cada pontinho alto aqui, eu venho, busco a laçadinha e passo. Quando ele for amontoando aqui, a gente segura, puxa os fiozinhos e vai puxando o elástico. Por toda a volta, então, é esse processo. Chegando aqui no final, vai ficar assim, ó, você vai passar todo esse pontinho aqui em todo o elástico. Aqui eu preferi colocar ele dobradinho, ó, ele fica até mais firme. Mas deixa eu mostrar na outra que eu fiz aqui, para vocês verem a diferença. Olha, aqui é o mesmo elástico, né, o mesmo tamanho de elástico. Aqui eu fiz deixando ele retinho, chatinho, então vai ficar aquele ponto mais alongado. E esse daqui eu fiz com ele dobradinho, então vai ficar mais firme, mais justinho aqui, mas os dois vai ficar muito bom. Finalizando, a gente vem aqui no último pontinho, faz ele, e no ponto que a gente iniciou, fecha aí com ponto baixíssimo. Para ficar um acabamento melhor, eu faço uma careirinha, agora eu vou subir aqui uma correntinha, e vou fazer uma careirinha toda de ponto baixo, um ponto para cada pontinho. Então, venho nesse pontinho que eu fiz em cada um deles e faço um pontinho baixo para fazer o acabamento. Pode estar fazendo depois dessa careira de ponto baixo, uma careira de ponto picô. Se você preferir, pode fazer com uma agulha um pouquinho mais fina para ficar o picôzinho bem bonitinho, bem certinho, ou fazer com essa também. Então, aí a opção de finalizar aqui é super a critério de cada um e fica super certinho assim, esse detalhe aqui. Outra coisa que também dá para fazer é você colocar 2 elásticos. Então, aqui a gente passou um. Se você quiser que fique ainda mais firme, que fique o cos mais larguinho ainda, depois dessa careira aqui de pontinho baixo, você vem novamente e faz esse detalhe. Pega outro elástico da mesma medida, une ele ali, costura na mão ou na máquina, e com o elástico pronto, vem aqui e repete aqui esse detalhe para a colocação do elástico nessa careirinha de ponto baixo. Pode também colocar ele na sequência aqui, mas eu recomendo fazer a careirinha aqui. Ele vai ficar aquele cos, o elastinho duplo, ficar mais firme ainda. Então, é uma opção. Então, aqui a finalização, cada um vai fazer a sua maneira, pontinho baixo, ou colocando outro elástico, ou fazendo picô. Aí, na sequência, eu vou vir, então, pra gente descer agora essa saia aqui, pra ela dar comprimento aqui. Então, vou finalizar ali a minha cintura, e depois a gente vem colocando, então, aqui os elásticos, então, agora na próxima etapa. Gente, fiz aqui, então, a colocação do elástico, e eu coloquei 2, como eu falei pra vocês que eu ia colocar, olha. 2 eu coloquei, mesma maneira de fazer. Coloquei um, fiz aquela careirinha de ponto baixo, coloquei o outro elástico e fiz mais uma careirinha de ponto baixo aqui em cima para dar o acabamento. Você pode também estar colocando uma careira de picô ou algum biquinho se você quiser. Mas somente o ponto baixo, depois ele vai esticar na pele, quando tiver vestido, né, no corpo. E vai ficar retinho, que vai ficar bem bonito. Olha só, tá aparecendo um cinto ainda, né? Agora que a gente vai dar, então, o formato. Mas olha, fica maravilhoso. Claro que é opcional, senão você faz aí careiras em pontos altos, passa um cordãozinho e vai tá super lindão também. Então, aqui, eu gosto de fazer essa parte, porque aí eu já sei aí o comprimento que eu vou querer pra baixo. Então, agora a gente vai continuar colocando aí, então, os squares. Dependendo aí do tamanho que você for fazer, a quantidade que você for fazer, mas você vai medir aí o primeiro, no caso, o meu aqui eu coloquei com 6, ele deu a medida que eu precisava, que eu queria, então sempre vai ter 6 squares em cada camada. A diferença é que a gente vai intercalar, então, agora eu vou colocar um square aqui e outro aqui, e vou intercalando em cada um dos 6, vai ter um, então vai continuar tendo 6, e vou descendo. Então, a maneira de unir é bem semelhante àqui que a gente uniu aquele meio square aí que eu mostrei pra vocês. A gente vai usar aqui o square que a gente tem pronto já, a minha agulha 3,5, aqui o meu fio amêndoa, vou fazer aqui o meu nozinho inicial, vou vir bem no cantinho aqui do square, onde eu já tenho a pontinha aqui que eu cortei da outra cor, vou fazer aqui o ponto baixo. Neste pontinho baixo aqui, na alcinha dele, eu vou buscar mais uma laçadinha, mas eu não vou finalizar, vou manter ela na agulha. Vou laçar mais uma vez, vou vir, vou tirar 2 laçadinhas. Vou laçar mais uma vez, vou vir no espaço, vou tirar 2 laçadinhas. Vou ficar aqui com 4 laçadinhas na minha agulha. Agora eu tiro tudo de uma vez. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, que é a metade das 6 que a gente faz quando faz o square inteiro. E vou vir aqui agora, descendo, ó, da minha saia, que é a parte do elástico aqui em cima. Então, vou só abrir ela aqui pra mim cuidar pra não pegar o square do outro lado. Então, vou usar aqui, eu vou unir nesses dois aqui. Então, ó, o elástico, o meio square, aqui.
Então, eu fiz aqui 3 correntinhas, eu venho no cantinho aqui do square, na ponta dele, seguro o fio aqui pra cá, venho por baixo e faço aqui o pontinho baixo. Vou fazer agora 3 correntinhas pra completar, então, mais 6, pra mim voltar, eu fiz 3, lacei, 3 novamente. E vou completar aquele outro bloquinho aqui, então, vou fazer aqui, dentro daquele mesmo espaço aqui no cantinho do square que eu estou unindo, também eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, que vai ser, então, a metade das 4 que a gente faz aqui, essas argolinhas. Então, aqui eu vou fazer 2. Então, eu estou vindo, trabalhando do square que eu vou unir. Eu vou prender logo nesse primeiro, aqui nessa primeira argolinha, após aqui o cantinho. Então, o cantinho eu já prendi. Na próxima argolinha, eu venho aqui, faço o pontinho baixo. 2 argolinhas, venho no espaço aqui que eu tenho do meu square, que eu estou unindo. Ponto baixo. 2 argolinhas, vou sempre na bancada aqui abrindo para mim perceber certo onde é que eu tenho que colocar. Na próxima argolinha, ponto baixo, e vou indo assim. Então, é muito fácil, é muito rápido para estar fazendo essa união. 2 correntinhas, vou na próxima. 2 correntinhas, venho aqui, 2 correntinhas, ó, aqui eu vou fazer agora, na última, a argolinha que eu tenho aqui antes do cantinho. Vai dar bem certinho. Então, prendi lá 2 correntinhas e agora eu vou trabalhar no cantinho. Então, aqui no cantinho eu vou trabalhar 3 pontos altos fechados juntos. Após eu ter feito aqui os 3 pontos altos fechados juntos, olha só como que fica bonito. Então, é bem semelhante à parte onde a gente fez lá o meio square. Só que aqui ele vai unir por inteiro aqui, ficando essa parte aqui toda pronta para usar depois, para unir o próximo. Fiz as 3 correntinhas, vou localizar bem no meio aqui, ó. No pontinho baixo, bem no meio, eu venho nele e faço um pontinho baixo. E retorno fazendo as 3 correntinhas, os 3 pontos altos fechados juntos, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para unir nesse outro lado aqui do outro square, vai ficar então assim. Quando eu fizer aqui o último, eu vou unir ele, então, fazendo aqui os 3 pontos altos fechados juntos, as 3 correntinhas, o pontinho baixo para me prender aqui no cantinho, e aí eu vou fazer novamente 3 correntinhas, fechar aqui o bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos, e aí eu vou seguir fazendo em volta aqui, esses 2 lados, eles vão ficar livres. Então, eu vou seguir fazendo eles da mesma forma que eu montei no square, no primeiro que eu fiz. Eu vou completar aqui a parte do cantinho, é os 3 pontos altos fechados juntos, 6 correntinhas e 3 pontos altos fechados juntos, e as argolinhas de 4 correntinhas. Então, essa é a maneira de unir. Aí, eu vou unir aqui, aí eu vou vir pro próximo, vou unir aqui e vou fazendo toda a volta, e isso vai fazer com que vá descendo. Vou unir aqui, aí depois, na próxima camada, na próxima careira, ele vai ficar pronto, esse aqui vai ficar maior. Eu vou colocar mais um square aqui e vou descendo. Você vai fazer isso do tamanho que você quiser aí, do comprimento da sua saia. Aí eu vou fazer o meu aqui e aí vou vir mostrar pra vocês a maneira como vocês podem tanto deixar ela com essas pontas aqui embaixo ou fazer ela descendo até que finalize com um único square. Então, vou adiantar aqui o meu trabalho. Então, pessoal, voltei aqui para mostrar como que tá ficando e opções que vocês podem também estar fazendo aí a sainha de vocês. Gente, tá ficando bem soltinho assim, um caimento maravilhoso. Isso em virtude do fio, que é um fio mais fino, é o Clea duplo, que eu mostrei para vocês lá no início. E também por ser feito com uma agulha mais grossa, então a 3,5, ela fica super soltinha, fica um caimento maravilhoso. Eu coloquei aqui, então, 3 careiras de square. Então, a minha medida aqui, que são 6 squares unidos aqui, eles dão aqui a circunferência que eu preciso. E, então, eu coloquei 3 careiras, excluindo essas, sem contar, no caso, essas careiras aqui do meio square, que são 6 também. Então, aqui a cintura, os meio square, que é pra dar aquele alinhamento reto para vir para a cintura. Então, eu coloquei 3 careiras de square inteiro. Como que eu vou contar isso aqui? Então, aqui ela está, eu já delimitei aqui onde eu quero que ela seja a parte da lateral, porque como eu vou descer ela curvada aqui na lateral, então ela vai ter degradê, eu quero dizer, né? Não vou descer ela reta, eu vou descer ela agora formando um V. Então, eu delimitei aqui onde que vai ser a minha lateral e aqui onde eu vou descer os square. Então, você pode achar até aquela emendinha, que fica tão discreta, mas aparece a emendinha ali, e deixar ela que fique bem na lateral ou na parte de trás. Mas na lateral é mais interessante, a minha tá aqui, ó, bem na lateralzinha. Coloquei um pouquinho do ladinho aqui,
depois ela vai se ajeitar também. Então, 3 careiras de square inteiro. Então, aqui a gente percebe que temos uma careira, que vai ser esses 3 que estão bem inteiros aqui, os 3 de trás, vai formar toda aqui a curvatura. Esses aqui, que são os que encaixam embaixo, então aqui vai aparecer 2, e aqui 2,5, e os outros 2 estão lá atrás, então formei os 6. E aqui esses 6 aqui também. Então, são, ó, 1, 2, 3 careiras de meio square. Me deu o tamanho que eu quero. Você pode, outra opção que vai ser ainda mais econômico, quem quiser fazer ela ainda mais rápida, manter ela assim, no comprimento que você quiser, e não descer. Aqui eu vou descer ela assim, ó, vou montando square, aqui vai ficar aparecendo na perna, e aí eu vou descer ela até ela formar lá embaixo um bico. Então, ela vai ser uma saia de bico. Mas, se você não quiser, pode manter ela assim, mini saia, não tá tão mini assim também, mas dependendo, né, do tamanho do square que vocês forem fazer, e manter ela assim, que vai ficar esse zigue-zague. E aí, a partir disso, vocês colocarem o acabamento que eu vou ensinar lá no final, quando eu concluir toda a minha colocação do square, mas o acabamento vai ser o mesmo. Vocês colocarem aqui um acabamento e aí vir colocar as franjas. Ou, se não quiser franja, usar ela só assim, ó. Ficou uma sainha super fácil também, bem gostosinha. E para você usar, então, se você quiser, essa é a opção, manter ela em bicos assim também, zigue-zague, e aí ela vai ser reta. A minha aqui, então, eu vou descer formando um bico. E a colocação do square vai ser da mesma maneira. A diferença é que vai diminuindo. Então, um exemplo a minha aqui, eu estou usando 6 squares para formar cada volta, a partir de agora eu vou diminuindo. Então, eu marquei aqui a minha lateral assim, ó. A minha lateral, na lateral que vai ficar bem do lado da minha perna, então, ela vai ter o meio square, logo abaixo, que vai ser minha lateral, o meio square, o square inteiro, e aí pra cá, aqui eu já não vou mais unir nada, eu vou descer pra cá, tá? Então, essa vai ser a minha marcação, já tô aqui com ela prontinha. Aí, eu vou colocar aqui na sequência, então, sempre que você for fazer essa de bico, a cada careira você vai diminuir um square, independente aí da quantidade de square que você esteja usando. Se você tá fazendo a saia bem mais larga, tá usando mais square, nas próximas careiras, a partir de onde deu o comprimento na lateral que você quer aí da sua perna. A partir daí, então, eu sempre me baseio por essa questão aqui. A careira que tem o meio square e a de baixo reto, que tem um square inteiro. Meio square, um square inteiro. Aqui, exatamente nessa união aqui, vai ficar, então, a minha perna já aparecendo. Não vai aparecer tanto, então, vocês podem até deixar curto, se vocês quiserem. Então, o meu é esse limite aqui, porque aqui, se eu deixasse onde fica 2 square inteiros, já ficava muito comprido. Porque depois ainda tem a colocação das franjas, então, vai dar uma alongada. Então, o meu vai ficar assim, um meio square e um square inteiro. E a partir de agora, eu vou diminuindo. Então, eu tenho 6, eu já fiz até a minha separação aqui, que eu já tenho todos eles prontos. Na próxima, eu vou usar 5, depois eu vou usar 4. Aí, tenho meu montinho com 3, com 2 e com 1, que vai ficar bem na ponta. Então, a gente vai ir diminuindo. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou unir o outro aqui, vou unir mais um aqui. Vou unir aí um que vai ficar dobrado aqui, que é o da lateral. O outro que vai ficar atrás desse e o outro que vai ficar atrás desse. E o square que iria aqui, a gente não vai colocar. Então, aqui vai diminuir e aí ele vai descendo. Na próxima careira, eu vou unir. Então, eu vou ter aqui um meio square aqui também, tá? Meio não, né? Ele vai estar dobrado aqui. Na próxima careira, eu vou colocar um aqui. E daí, vou seguindo. Então, na próxima já vai 4. E aí, ele vai descendo aqui, ó, tá? Então, essa é a sequência. E é bem fácil, eu não vou ficar fazendo passo a passo junto aí, porque a colocação aí vai ser da mesma forma. Você vai começar no cantinho, vai prender esses dois lados. Aí, depois vem na outro square, prende aqui. A única coisa mesmo é que você não vai colocar um square aqui, vai diminuindo. E aí, ele vai descendo aqui, formando a ponta. Para quem for fazer ela assim, com essa ponta aqui em V. E se você quiser deixar reta, então ela já está pronta aqui. Nesse tamanho, ou se você quiser fazer ela mais comprida, colocar aqui mais uma careira de squares aí inteiros, né? E aí, depois pôr as franjas ou fazer um acabamento que você queira. Então, eu vou montar aqui todos os meus squares, que aí eu vou vir mostrar melhor para vocês entenderem. Então, agora diminuindo, 5, 4, 3, 2, até ficar um square lá embaixo. E aí, eu volto para mostrar, então, depois o acabamento e a colocação das franjas, e aí tá encerada a nossa peça. Lembrando que aqui, ó, eu já tenho tudo arrematado, as pontinhas. Todas elas já arrematadas para não ter aquele trabalhão no final. Terminei, já tá arrematado. Voltei aqui, pessoal, já com a minha saia, gente, quase pronta. Que coisa mais linda, gente. Então, ó, aqui eu vou arrematar os fiozinhos, como eu falo pra vocês, eu gosto sempre de estar arrematando. Eu tenho aqui um marcador, que inclusive eu não dei essa dica antes, mas pra vocês que estão assistindo a aula e vão fazer depois. Quando a gente tá colocando ali os squares,
de início dá pra se confundir, tipo, aonde que é que coloca, né? Então, eu coloquei o marcador aqui, pra mim marcar aqui é a parte onde vai ficar na lateral da minha perna. Então, aqui eu sei que eu não vou colocar, é onde vai marcar que vai ficar iniciando aqui a minha, ó, essa parte aqui. Deixa eu até afastar a câmera aqui pra aparecer melhor, pra vocês verem aqui na minha baguncinha. Então, eu coloquei o marcadorzinho aqui enquanto eu fazia esses aqui pra não confundir. Então, eu sabia que aqui eu tinha que colocar e aqui o marcador ficava. E aí, ele vai descendo assim. Como eu falei, ó, a minha medida, então, os 6 aqui. Aí, depois ele vai ficando 5, né? Até aqui deu os 6. Aí, aqui deu 5, porque aí aqui viria o outro. Se ela fosse descendo e descendo reta, que daí ficaria os zigue-zague. Nada impede também de você fazer uma saia longa. De repente, deixar ela mais larga em cima, pra ela não descer tão justa embaixo. Mas ela dá essa soltada aqui por questão do pontinho mesmo. E depois que a gente fizer a blocagem, lavar ela também, ela vai dar aquela ajustada, vai ficar ainda mais aparente também esse detalhe aqui no centro. Então, aqui iria outro, então aqui já não vai. Então, por isso que aqui, ó, já vai ficar 5. Aí depois vai ficar 4, aí vai ficar 3, aí vai ficar 2. E aqui no final, finalizando com um square, olha só. Se você for virar ela assim, vai dar pra entender também. Deixa eu ajustar pra vocês verem como que ela finaliza em um, ó. Aqui tá a parte que vai ser a lateral da perna, aqui também, tranquilamente, você pode usar lá na frente, usar aberta e usar aquela ponta comprida atrás. Tranquilo, ó. Assim que ela vai ficar, tá? Aqui eu acabei cortando o fio quando eu uni o último square, mas não teria necessidade, porque a gente já poderia usar esse fiozinho pra dar sequência aqui pra fazer o acabamento. O acabamento, ele é a coisa mais simples aqui, deixa eu arrumar aqui a câmera. Você vai pegar aqui o seu fiozinho, aí a mesma agulha que eu produzi a peça. Vou fazer aqui o anelzinho aqui na minha agulha, minha laçadinha. E vou vir em qualquer um dos pontinhos, qualquer um dessas argolinhas que a gente fez aqui durante a confecção do square. Eu venho aqui em qualquer um deles, vou iniciar nesse aqui, do lado do meio. Aqui nessa argolinha a gente trabalhava então 4 correntinhas. E eu vou colocar aqui 3 pontinhos baixos. No meu ponto, 3 pontos baixos ficou excelente. Se você quiser colocar mais, pode estar colocando 4 pontinhos. Só cuidar para ela não ir embabadando, para não formar aí uma rendinha no lado. Então, eu vou colocar aqui em cada um deles 3 pontinhos baixos. Como eu tô fazendo então com a agulha 3,5, ele é mais soltinho, ele vai ficar retinho, ó. 3 pontinhos baixos. E nesta parte aqui, que é onde é a emenda do square, eu vou fazer nesta aqui e nesta aqui. Essa daqui, não. Aqui é aquela argolinha maior. Então, eu vou colocar aqui 4 pontinhos baixos. Pra não ficar repuxando. Fiz 4 nessa, já pulo pra próxima aqui. E 4. Ficando assim, tá? Eu tô sempre mostrando, porque eu trabalho com a agulha aqui com a mão por frente. Então, eu tô sempre mostrando pra vocês verem o que eu fiz, dá pra entender bem tranquilo. Então, nessas alcinhas aqui que são maiores, que ficam exatamente aqui nas emendas do square, e na pontinha, eu coloco 4 pontinhos baixos. Nessas argolinhas aqui de 4 correntinhas, eu coloco 3 pontinhos baixos. E vou seguir isso por toda a minha volta, por toda a volta assim. Toda a volta vai ser assim. Quando eu chegar aqui embaixo, que é exatamente onde eu montei aquele bico, que só vai ter um square, então vou fazer aqui, vou conduzir aqui fazendo 3 pontos baixos em cada correntinha. Quando eu chegar nessa alcinha do meio, eu vou colocar aqui 4 pontinhos baixos, eu vou fazer aqui 2 correntinhas se eu quiser, pra ficar um biquinho bem biquinho, senão você só contorna aqui. Então, como eu coloco 4 na das emendas, esse aqui eu vou colocar 8, e vai ficar, e aí eu sigo normal. Então, eu vou fazer aqui todo esse acabamento, que é apenas, né, essa carreirinha de pontinhos baixos, e volto pra gente colocar, então, a franja. Voltei, pessoal, então, fiz já aqui toda essa carreirinha, ó, de pontinhos baixos, ela já dá um acabamento melhor, e facilita pra estar colocando as franjas. Então, se você não quer usar franjas, você pode deixar assim, fazer algum biquinho de crochê que você goste, também vai ficar super bonito. Para colocar a franja, ele fica mais fácil aqui com o pontinho baixo. Claro que se você não quiser, você pode prender aqui um tufinho de franja em cada um aqui das argolinhas, também vai dar certo. Posso agora até já tirar aqui esse marcadorzinho que eu tinha usado. Para fazer as franjas, você vai usar aqui fios que eu recomendo para estar fazendo a franja. Você pode usar o cordonê, uma cor semelhante, para quem não conhece o cordonê, deixa eu pegar aqui alguma cor que eu tenha. Aqui, ó. O cordonê é esse daqui. Ambos são da Círculo, eles são ótimos para estar fazendo franja, porque ele não se embola, como se fosse fazer com fio de algodão, ele não ia ficar aquela franja soltinha, bonita. Então, o cordonê e o encanto são os recomendados, que eles dão aquela leveza, aquele caimento melhor, aquele balanço ali na peça. Então, o cordonê, que eu tenho preto, mas aí você vai, dependendo da cor que você for usar, então ele é recomendado. A branca que eu tô fazendo é no cordonê.
E aqui eu vou estar usando o Encanto Slim. Pode ser o Encanto normal? Pode. Eu prefiro aqui ainda usar o Encanto Slim, que ele é ainda mais fininho. Essa cor que eu tenho aqui é a cor amêndoa. É o mesmo código aqui do amêndoa, mas por ele ser, claro, né, outro tipo de fio, de material, ele dá aqui uma mudança um pouquinho no tom. Mas é a cor amêndoa, ambos têm aí o mesmo código. Então, vou abrir aqui o meu fio, para estar fazendo então a colocação das franjas. Vou abrir aqui, localizar a pontinha dele. Cordonê não, é o Encanto, quando você abre, ele dá aquela desmontada ali no novelinho. Ó, o meu tá aqui, tô segurando, porque ele vai desandar tudo aqui. É normal, porque ele é um fio extremamente soltinho, então ele tá muito lindinho mesmo. Pra você fazer aí as suas franjas, vai depender do tamanho que você quer. Você pode usar aí um pedaço de papelão, pode usar aqui um caderno, pode usar o que você preferir. Eu vou usar aqui essa agendinha, gente. É que eu uso pra fazer as minhas franjas, ela me dá um tamanho super bom. Deixa eu até medir aqui, pra me mostrar pra vocês o tamanho que tem aqui a minha agenda, ó. Ela é de 17 centímetros. Então, mais ou menos é o tamanho que eu quero, ó. Vou colocar aqui. 17 centímetros é mais ou menos o tamanho que eu quero a minha franja. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, pegar aqui a minha agendinha. Eu até gosto, porque aqui no meio fica mais fácil pra mim estar cortando depois. Vou colocar aqui e vou passar muitas e muitas vezes. Mas não façam isso tudo de uma vez, tá? Você vai precisar de muitas franjas. Porque se você fizer muito volumoso aqui, a hora que você for passar a tesoura pra cortar, ele não vai ser tão fácil para cortar. Então, vai fazendo um tanto. Eu faço assim, coloca um tanto, aí você põe as franjas, daí você vai e corta outro. Para você não ter aquele trabalho de repente cortar muita franja e depois você não usar e desperdiçar o fio. Então, eu vou fazendo aos poucos. Então, faz aqui. Como eu comecei aqui embaixo, eu giro e venho aqui embaixo. Aí, eu corto. Separo aqui esse fio. E aí, então, aqui embaixo está a ponta, né? Onde eu comecei, onde eu finalizei. Eu venho com a tesoura por aqui. Seguro com a mão aqui para os fios não soltarem. E aqui eu tenho então o fio que eu vou usar para mim fazer as minhas franjas. Deixa eu aproximar a câmera para mim mostrar eu colocando agora. Então, para colocar, eu vou usar uma agulha, e agulha que você se adapte melhor para estar colocando, aqui eu tô usando a 3. Vou virar aqui, né? Vou colocar nos pontinhos baixos que eu tenho aqui. Aí você vai colocar de um fiozinho, de 2 ou de 3, como você preferir. Eu vou colocar de 2, que eu não vou querer ela tão cheia, e fica muito pouquinho. Então, pode colocar de 2 até 3 fiozinhos, porque quando ele dobrar, ele vai ficar assim, ó. Gente, esse fio é muito soltinho, muito delícia. Você vai pegar os 2 fiozinhos que você vai passar e vai alinhar aqui as pontinhas, tá? O máximo que você conseguir aqui que as pontinhas fiquem reta. Isso vai fazer com que você não tenha tanto desperdício depois na hora de estar alinhando. Então, vai pegar aqui, vou deixar o meinho aqui. Vou vir na minha peça, no pontinho baixo que eu fiz a carreirinha. Vou vir com a agulha, deixa eu até aproximar mais ainda. Então, vou vir aqui na carreirinha de pontinho baixo que eu fiz, com a agulha de cima para baixo. Pego essa laçadinha aqui, puxo ela. Vou virar aqui, tá atravessado, tá dificultando. Então, vou passar na laçadinha, vou passar as duas aqui que eu tô segurando. Vou passar aqui no fio, puxar um pouquinho, aí eu venho com a mão e abro essa laçadinha, passo a agulha, busco aquele fio lá, que aí vão ser 4 fiozinhos, e puxo. Coloquei aqui, então, um tufinho aqui, uma franjinha, e ela vai ficar assim. Pego mais 2 fiozinhos, alinho as pontinhas para ficar retinho. Localizo aqui bem certinho, ó, o meio. E seguro aqui essa laçadinha. Vou no outro pontinho baixo, passo a agulha, busco. Acho que eu vou pegar uma agulha mais grossa que vai ficar mais fácil. Voltei aqui com a 3,5. Aqui está trovoando, gente. Pego agora, meu Deus, aqui, ao vivo, aqui mostrando, ao vivo não, né? Mas mostrando no real pra vocês. Tô com a câmera bem pertinho aqui, tô cuidando pra não bater. Aqui, peguei os 2 fiozinhos, aí você puxa, aí você abre, busca os fiozinhos lá de trás, e aí você aperta bem. Se você quiser usar uma colinha nesse nozinho aqui, depois você vem e coloca e ajusta bem para ele não soltar. Vou colocar mais uma. Então, vou pegar aqui, alinhar. Vou localizar aqui o fio, o nozinho, né, o pontinho. Puxo aqui. Aí eu abro a laçadinha, busco os fiozinhos de trás.
E esse então é o processo que eu vou fazer agora, então, por toda a volta aqui do meu trabalho, para deixar então a franjinha aqui, vai ficar maravilhosa. Então, vou fazer aqui o meu, passando a franjinha em todos os pontinhos. Se vocês não quiserem colocar pontinho por pontinho, coloca um, pula outro, coloca um e pula outro, tá? Faça um teste aí pra ver, se você achar que tá muito pertinho, pode estar pulando um pontinho. E olha só como que ele fica aí soltinho. Vou fazer aqui então toda a minha peça. Finalizei aqui, gente. Completei minha saia, que coisa maravilhosa. Assim, é uma pena que no vídeo não aparece. Não dá pra ter uma ideia assim mostrando aqui, mas então acompanhem nossas redes sociais que vocês vão me ver lá com ela no corpo pra ver que coisa mais linda, ó. Todas as franjas colocadas. Gente, é um teste de paciência, mas vale super a pena o resultado. Aí, assim, tem algumas técnicas para quem estiver realmente usando aqui o encanto, para você selar a pontinha, para ele não dar aquela desfiadinha. Me indicaram usar a termolina leitosa, que é um produto usado aí para artesanato. Também colinha para artesanato, teste de paciência, aí você vem na pontinha e coloca. Se for o cordonê, não tem necessidade, você pode selar ela. Algumas também fazem com a selagem com a chapinha. E também ela não vai desfiar tanto, tá? A pontinha aqui não vai vir a desfiar tanto. Outra coisa que vocês vão precisar fazer aí para melhorar ainda mais o acabamento aqui. Depois de finalizado aqui a colocação, eu só coloquei as franjas, tentei alinhar o máximo possível para que elas ficassem na mesma, no mesmo comprimento. Mas, obviamente, aqui tá uma por cima da outra, uma parte, então tá uma mais comprida embaixo, dá pra ver bem certinho. Mas vocês vão alinhar certinho aí, bem retinho, pode pegar até uma escova, alguma coisa pra vocês, uma escova de cerdas bem longe uma da outra, né? Pra você colocar ali, e aí você vem com uma tesoura que corte muito bem. E corta essas pontinhas que ficam a mais, pra deixar ela mais retinha, tá? Esse é um detalhe que vocês podem fazer. Mas ela ficou maravilhosa. Aqui eu já fiz a blocagem. Pra quem não sabe, o que você vai fazer? A blocagem. Você vai colocar aí como se você fosse passar roupa na sua peça. Você, na verdade, é passar roupa. Você vai pegar um borrifador, colocar amaciante, ou esses produtos pra passar roupa mesmo, e vai passar aqui na nossa peça e vir com o ferro e ir ajustando ela. Não vai esticar, você vai apenas passar. Por quê? Principalmente aqui nesse detalhe, ele vai abrir, olha como fica bonito. Olha só, parece essa florzinha mesmo aqui que tá unindo o square. Ela dá um caimento, isso aqui tá sensacional. Eu fiz a branca, então, no fio Charme. E essa aqui no cleia duplo. Confesso que o caimento dessa aqui tá surreal, assim. O fio Charme ficou maravilhoso, inclusive, pra quem quiser ver ela no fio Charme, eu não finalizei aqui a colocação das franjas. Aqui, então, a franja no cordonê, ó, pra vocês terem uma ideia também, fica maravilhosa. Então, ó, duas opções lindas aí pra vocês fazerem a colocação das franjas. 2 fios, né, maravilhosos. Acompanhe lá no nosso Instagram também, que eu vou mostrar essa aqui no corpo certinho. Essa aqui ficou mega colorida, maravilhosa também. No fio Charme, então, ela ficou um pouquinho mais pesadinha. Mas também ficou um caimento perfeito, né, feito com uma agulha também, né, 3,5 pra ficar bem soltinha. Mas essa daqui, por ser o cleia duplo ali mais fino, fica um caimento assim, ficou soltinho, aquela peça leve e gostosa. Então, pra você que acompanhou o vídeo aqui, muito, muito obrigada aí. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Como eu falo, os vídeos, as videoaulas são a ideia que a gente joga aí pra vocês usarem a criatividade. Então, você vai fazer a variação de squares aí, vai usar a técnica de unir os squares, vai colocar franja ou não, vai fazer com elástico ou não, vai fazer aí a sua adaptação de acordo com o seu gosto e a sua preferência. Combinado então, pessoal? Se você fizer sua peça, não esquece de marcar nossas redes sociais, o meu perfil, o perfil do Nodari, que a gente tá sempre aí repostando o trabalho de vocês, acompanhando o trabalho de vocês. Muito obrigada para você que acompanhou aqui esse vídeo. Curta, comenta, compartilha para mais pessoas aí terem acesso aqui aos nossos passo a passos. E claro, faça suas compras então lá nos armarinhos Nodari. Então é isso, um grande abraço e até a próxima!